Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de fevereiro de 2019. Paul M. C. Cartney afirma ter visto Deus sob efeito psicodélico, parte 2. Em entrevista ao The Sunday Times, o músico Paul M. C. Cartney, de 76 anos, afirmou ter visto Deus quando estava sob o efeito de substância psicadélica. O antigo integrante do Beatles ainda disse que se sentiu humilde diante da experiência. Fiquei preso ao sofá e ouvi Deus, essa coisa incrivelmente imponente, e me senti humilde, contou Paul M. C. Cartney ao jornal britânico. O músico ainda explicou que na ocasião ele tomou substância psicadélica, junto com outras pessoas, conhecida como DMT, que se tornou popular nos anos 60 por ser uma alternativa alucinógena mais rápida que LSD ou os cogumelos mágicos. E o que estou dizendo é que esse momento não mudou minha vida, mas era uma pista. E continuou, foi enorme. Uma parede maciça que eu não podia ver o topo, e eu estava no fundo. E qualquer outra pessoa diria que é apenas a droga, a alucinação, mas tanto Robert quanto eu pensamos: você viu isso? Nós sentimos que tínhamos visto uma coisa mais alta. Na entrevista, o compositor ainda falou sobre seu recente trabalho com o rapper Stormzy, que, inclusive, lhe pediu conselhos para a carreira musical. Ele está procurando avançar sua música. Como um rapper, eu pensei que ele teria palavras para baixo, mas havia um piano, então eu mostrei a ele coisas básicas como você faz o C médio, faz um acorde, uma tríade, apenas movendo isso, pega D menor, I menor, F, G, A menor, e como isso é suficiente para qualquer um. O ex-integrante do Beatles, que se prepara para lançar no próximo dia 7 de setembro seu 17º álbum solo de estúdio, Egypt Station, ainda contou o que pensa sobre o mundo atual, enfatizando que a violência e a arrogância estão de volta. É como a moda anda em ciclos, como os boca de sino voltaram. Nós estávamos indo em direção ao sentido, mas agora estamos no próximo pêndulo. Isso acontece na vida, finalizou Paul McCartney. Por um tempo grande demais o homem pensou em Deus como um ser semelhante a si próprio. A tradição religiosa é o registro, imperfeitamente preservado, das experiências dos homens sabedores de Deus das eras passadas. Contudo, tais registros não são confiáveis como guias para a vida religiosa, nem como fonte de informação verdadeira sobre Deus. As concepções sobre Deus têm variado ao longo do tempo e do espaço, conforme as diferentes culturas que as adotam. Historicamente é possível encontrar diversificadas definições sobre a divindade, desde tribos ancestrais até os princípios dogmáticos das religiões modernas. Deus é concebido a maior parte das vezes como o Criador do universo, aquele que tudo rege. Na teologia ele tem sido definido através de atributos como a onisciência, a onipotência, a onipresença, a suprema bondade, a sagrada modéstia, o sublime desvelo, ser transcendente, eterno e desprovido de corpo, de quem nasce toda a moral. Tanto judeus quanto cristãos e muçulmanos têm tolerado estes conceitos com maior ou menor intensidade.
No Ocidente, atualmente, chega-se a autores que defendem a morte de Deus, na verdade não do ser em si, mas do conceito que predomina sobre a divindade na esfera ocidental, revelando o desencanto do mundo, no sentido da ideia defendida pelo filósofo Max Weber. Isto significa que a ideia sobre o divino estaria exilada dos distintos círculos da existência humana, tanto do social quanto do pessoal. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Uma conquista está inerente à outra. As primeiras manifestações de religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito, eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem, primeiro, animais e, mais tarde, homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica. Isto é, Deus é concebido e descrito sob a forma humana ou com atributos humanos. O homem primitivo reverenciava os espíritos deuses, simbolizados por animais, vegetais e seres inanimados. Encontrava-se diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. O significado filosófico de animismo indica que a alma é considerada como princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, especialmente das percepções, sentimentos e pensamentos. O antropólogo Tylor 18.961.980 demonstra em sua obra Cultura Primitiva Primitive Culture, publicada em 1934, que o animismo é o primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo crê que todas as coisas ou elementos da natureza são animados porque possuem uma alma. De qualquer forma, o animismo caracteriza o estágio primordial da atividade racional e cognitiva da espécie humana. Depois o ser humano passou a ser politeísta. Merece destaque o fato de que nas religiões politeístas, do passado e do presente, exista uma hierarquia das divindades, um Deus maior e mais poderoso que governa deuses menores, em poder, inteligência e moralidade. Indica uma forma de transição do politeísmo, propriamente dito, para o monoteísmo, com Moisés apresentando Jeová para os hebreus. O monoteísmo, consequência natural, e oposta, do politeísmo é doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, culto ou adoração de um único Deus, Pai Criador Supremo. Com Jesus Deus deixa de ser vingativo, cruel, de ter um povo escolhido e passa a ser o Pai da humanidade. Jeová, o Deus agrário, transforma-se no Pai evangélico, para chegar à inteligência suprema, no Espiritismo. Jeová se depura, e com ele se depuram os ritos do seu culto, que por fim se transformam na adoração em espírito e verdade, de que falava Jesus.
Em 18 de abril de 1857, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec despersonifica Deus e o apresenta como inteligência suprema, a causa primária. No entendimento do Espiritismo, Deus não se relaciona ao mágico, ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto. Deus não é matéria, nem energia. Ele não tem uma forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que seja, como Jesus. Deus não está no céu. Ele está nos seres, mas não se confunde com eles, está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus não prescreve comportamentos, não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Logo, não há desobediência à sua vontade, não há pecado. Deus não vigia, não fiscaliza. Ele não pune, não castiga, não determina ou executa sentenças. Para o Espiritismo, Deus não aceita oferendas, sacrifícios ou promessas. Não concede graça, dom ou favores. Não intercede, não aceita pedidos, não protege alguém em especial. Deus não atua através de milagres. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Deus se estende pelo cosmo e mantém o universo organizado e ordenado, é o Deus cósmico, conhecido e compreendido em todos os planetas, de acordo com a evolução de seus habitantes. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.